voltar a falar aqui do caso dos dois assassinatos que aconteceram lá em Linhares. Primeiro, o garoto de 11 anos, que foi morto na madrugada de segunda. Depois, o assassinato de um jovem de 19 anos, que foi morto no velório do garoto de 11 anos. A pergunta que a gente faz, que a gente quer saber, Vitor Zuccolotti está ao vivo aqui com o doutor Fabrício Lucindo, aliás, competente delegado Fabrício Lucindo lá de Linhares. Ele lembra muito o trabalho que o Rodrigo Sandimori faz na Serra, muito parecido, não deixa passar nada em branco lá em Linhares. A pergunta, ô Vitor Zuccolotti, é saber se os dois crimes têm relação e se existe alguma informação com relação a tráfico de drogas lá no Barra Viso. É com você. Pois é, Dudu, estamos aqui com o delegado da Regional de Linhares, Fabrício Lucindo. Como você bem disse, Dudu, sempre que tem alguma coisa aqui de homicídio, alguma treta acontecendo, o doutor Fabrício sempre aposto, dando as informações e também respondendo rápido à sociedade. Doutor, primeiro gostaria de agradecer a disposição do senhor. Bom dia. Eu queria perguntar já, o Dudu até perguntou, existe uma relação entre os dois, o garoto de 11 anos e esse jovem de 19 que foi assassinado nesse velório, né, uma familiaridade? E qual é a linha principal de investigação da polícia com relação a esse crime, se há uma ligação entre eles? Bom, sim, há uma ligação entre os dois crimes. As duas vítimas são primas. Um foi assassinado menos de 24 horas antes, depois do outro. E sim, há uma relação entre eles, há uma relação também com os casos, porque esses crimes foram causados por uma rivalidade entre criminosos aqui da região do bairro Residencial Rio Doce e também do bairro Aviso. Ou seja, existe então a investigação, uma rixa entre gangues ali na região? São pequenos grupos criminosos que acabam se armando e eles acabam se degladiando entre si. E, por conta disso, vieram essas vítimas que nós tivemos aí no final de semana e agora. No caso do Murilo, né, inclusive, que é o primo que estava ali velando o corpo do outro primo de 11 anos, né, 190 pessoas mais ou menos presenciaram toda a situação, foi uma cena de terror. Mas eu queria falar primeiro da situação da madrugada de terça-feira, doutor. 4 pessoas encapuzadas entraram na casa, atiraram contra esse menino. O que ele estava fazendo naquela casa? Porque então não era a casa dele, né? A casa de amigo, parentes, o que a investigação já apontou? Pois é, não era a casa dele, nós já entrevistamos a mãe dele, os outros parentes. Ele, segundo as informações da família, ele era um garoto que estava meio rebelde e, por conta disso, ele estava muito desobediente com a família e com a mãe. Daí ele resolveu dormir fora de casa, contrariando as determinações da mãe. E aí aconteceu esse desastre, esse crime terrível, que os elementos invadiram o ambiente e acabaram assassinando o rapaz. E qual a relação dele com o pessoal da casa? Eram amigos, conhecidos? Eram amigos e ele estava naquele local dormindo. Ele também, segundo informações da família, já tinha iniciado a sua vida no uso de drogas. Ele já tinha sido encaminhado para o Conselho Tutelar para poder dar um suporte. Eles já haviam tentado interná-lo para poder tirar ele da vida das drogas, mas não deu certo. No caso, gente, 11 anos de idade, tá, Dudu? Logo na primeira entrada, a gente até comentou, você falou, né? O seu neto tem idade, tem 11 anos. A minha afilhada, por exemplo, tem 12. É uma coisa muito tópica de a gente poder imaginar que existe, mas infelizmente existe. E, doutor, eu queria que o senhor falasse com relação a esse rapaz de 19 anos. Ele também tem envolvimento, teria envolvimento com tráfico de drogas? Já teve passagem? Como seria aí essa situação desse rapaz de 19 anos? Essa situação do rapaz de 19 anos nós estamos levantando agora. Ontem os policiais estiveram no local para poder fazer os primeiros levantamentos. Ele sim tem, faz parte de grupos ali do bairro Aviso, do bairro Residencial Rio Doce. E por conta disso, por conta esse atrito entre esses criminosos, ele foi assassinado ontem no velório. É um crime trágico também. E nós estamos dando toda a prioridade a esses 3 casos do final de semana, que são todos 3 interligados, para a gente resolver isso rapidamente. Quando o senhor fala do terceiro caso, qual seria? Foi uma senhora que foi morta no bairro Aviso, no sábado. Ela recebeu um disparo de arma de fogo pelas costas e isso também provocou essa série de vinganças que aconteceram aqui na cidade. Ou seja, basicamente, gente, Dudu, o que está acontecendo é um verdadeiro ataque, né? Uma disputa ali entre gangues na região. Dudu, tem uma pergunta, Dudu, para o doutor Fabrício, pode fazer.
Até porque o delegado acaba de fazer aqui uma revelação que a gente não sabia, que a gente não tinha, de um terceiro caso. Essa senhora que foi atingida com tiro pelas costas e acabou resultando dos outros 2 crimes. Então a gente quer saber se a gangue de que esse garoto participava, que esse jovem de 19 participava, é a autora do ataque a essa senhora. E se já tem pista dos autores dos 2 assassinatos recentes. Pois é. Doutor, o Dudu está perguntando, com relação a esse ataque à senhora, seria o pessoal que faz parte ali do Murilo, desse menor de 11 anos que cometeu esse ataque, e também com relação aos 2, né, tanto o Murilo quanto o primo, já existe a identificação de suspeitos, alguns pelo menos? A gente tem indicativo de suspeitos da morte dos 2 rapazes, temos também indicativo de suspeito da morte dessa senhora no sábado. Mas a polícia precisa conseguir provas para poder pedir os mandados de prisão desses elementos. Então a gente pede à população que nos ajude mandando denúncias pelo 181, que isso ajuda a corroborar na formação das provas para poder provar ao Poder Judiciário que os autores foram aqueles que a gente suspeita. Sobre essa questão da morte dessa senhora, à primeira vista nos parece que ela foi morta por engano. E, por conta disso, pessoas que podem ter sido os autores da morte dela, parentes estão recebendo essa vingança, esse tipo de vingança em decorrência da morte dela. Doutor, muito obrigado pela atenção, por nos atender aqui no S no Ar. Dudu, essas são as informações, eu volto para você. Situação complicada, então, em Linhares, mas como você bem disse, doutor Fabrício Lucindo tem uma resolução muito intensa aqui na região. Provavelmente, em breve, a gente vai ter aí mais informações e notícias e, quem sabe, até a prisão dos envolvidos nesses ataques que estão acontecendo nas regiões aqui de Linhares. Eu volto com você aí no estúdio.